Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e mês de setembro, pelo menos a equipe técnica do Ministério da Cidadania, através do seu ministro João Roma Neto, já vinha antecipando que uma diferença que estava com valores irregulares, ou seja, pessoas que eram para estar recebendo 375, no caso das mães-chefes, muitas delas estavam ou estão recebendo 250. Então, uma irregularidade no próprio sistema, está tendo uma atualização, e aí alguns amigos perguntaram com as declarações que foram dadas à imprensa através do ministro João Roma Neto da Cidadania, que é responsável pelo Bolsa Família, pelo Auxílio Emergencial e pelo Auxílio Brasil. A questão é, deve ser feita essa regularização agora, nesse mês de setembro? É isso que a gente vai falar. Você poderá ter uma diferença paga nessa sexta parcela? Pelo menos antes dessas mobilizações, eu estava torcendo e estava acreditando nisso. Porém, com essas mobilizações que irão acontecer dia 7 de setembro, dia 12 de setembro, enfim, eu já estou em dúvida se vai sair essa diferença agora nesse mês de setembro ou se vai ficar para o próximo mês de outubro, na última parcela. Eu sei que vai sair, vai. É isso que o ministro João Roma Neto vem falando, que vai ser paga a diferença. Ele, inclusive, chegou que poderia sair agora nessa sexta parcela. Poderia, porque essas manifestações é como se estivesse ocupando os afazeres normais, ou seja, tirando uma programação, em vez de funcionar, fazer atualização, apertar lá o F5, que é para atualizar lá o sistema, colocar a diferença para as pessoas receberem de volta esses valores, mas a gente vai ter que aguardar chegar para ver se realmente vai ser paga essa diferença, tá? O bom é que pelo menos vai sair a diferença. Vamos torcer que saia nesse mês de setembro. Caso não saia, então deve ficar para o mês de outubro. Vocês lembram daquelas 110 mil mães que receberam a diferença, mães que receberam que estavam bloqueadas, agora no mês passado, entre julho e agosto. Foram 110 mães que receberam a diferença. E aí, elas receberam a diferença sim, na hora de receber o seu benefício do Bolsa Família ou na hora de receber o seu auxílio emergencial, tiveram a diferença paga sim. E aí o ministro tinha dito que ficou ainda aproximadamente mais de 270 mil pessoas que a Dataprev está analisando. Pois é, tem mais 30 a 50 mil pessoas que não são mães que também poderão ter essa diferença ou esses desbloqueios acontecendo. Eu fico na angústia, porque se o próprio governo sabe que essas pessoas estão sendo analisadas e devem receber, por que tanta demora? A pergunta é essa, por que tanta demora? Eu vou dar um exemplo. O seu Antônio, ele está com bloqueio no seu auxílio emergencial. E aí a Dataprev faz uma análise para saber se há algum tipo de irregularidade na situação de seu Antônio. Estou dando um exemplo. Só que a Dataprev descobre que não, que está tudo em ordem. Então, se está tudo em ordem, dá um ok e autoriza a liberação. Por que não liberar? Vocês estão entendendo? Por que demora um mês, 2 meses, 3 meses? Demora. E as pessoas não têm o que comer, as pessoas ficam na dependência. Pessoas que estão lá, quando você acessa aquele site chamado Consulta Auxílio, tem muita gente que está lá numa eterna análise. Você fez a sua contestação? Já olhou lá no site Consulta Auxílio? Já conferiu? Se foi liberado alguma coisa, se ainda está em bloqueio. Depois, acessa o site Consulta Auxílio, confere lá a tua situação, se já foi desbloqueado, se ainda continua em análise e comenta aqui, dá a tua opinião. Aliás, continue em análise. Pois é, essa é a situação. É uma análise que não acaba, mas e o pior de tudo é que tem gente que merece receber desde o ano passado, que fez a contestação e o governo, várias pessoas estavam me perguntando, Alex, será que o governo desistiu, esqueceu aquele povo que estava em análise? Eu vou ser sincero, eu acho que esqueceu sim, não tem interesse. Se tivesse interesse, já tinha autorizado. Eu vi rumores de que o governo estava cobrando, vocês estão acompanhando as notícias, né? O governo está cobrando aí 650 mil auxílios, né? 650 mil pessoas que devolvam o auxílio. Devolvam o auxílio. Quando devolver, parece que vai ter dinheiro para pagar as pessoas que estão em análise. E faz sentido isso, faz sentido. Receber das pessoas,
que devolvam que esses auxílios, né, pessoas que receberam de forma irregular. Ô, Alex, quem são essas pessoas que estão sendo cobradas? Repito, segundo o próprio governo, empresários que receberam auxílio emergencial, mulheres de vereadores que receberam auxílio emergencial, donos de granjas, donos de mercearias, políticos, inclusive, fazendeiros, pessoas que não precisavam foram lá, aplicaram o H, fizeram um cadastro e foram aprovados, receberam. Teve gente que recebeu uma parcela, duas, outras três, e agora o governo está cobrando. O ano passado, quase 1 milhão de pessoas devolveu. Aí passou um ano, o governo agora mandou aí a cobrança de 650 mil cobranças para devolver o auxílio emergencial. E tem mais, vai sair outra lista também de cobranças. Fala-se agora que em torno de 1 milhão de novas pessoas serão selecionadas para devolver, serão convocadas. E o Congresso, para poder dar um exemplo, né, olha que exemplo, vai fazer com que as pessoas devolvam depois do prazo e em dobro. Olha só, é um projeto aí que o Congresso está avaliando, inclusive muitos são a favor. Você conhece alguém que recebeu auxílio emergencial de forma irregular? Conhece alguém? Então essa pessoa que recebeu auxílio emergencial de forma irregular, que não precisa, pessoas que têm casa na praia, pessoas que têm carro importado, pessoas que inclusive trabalham, pessoas que são donos de mercearia, pessoas que vivem bem e receberam auxílio emergencial. Pois é, essas pessoas, esse público está sendo fiscalizado, está sendo investigado. Você conhece alguém nessa situação? Mulher, por exemplo, de vereador, que recebeu sem necessidade auxílio emergencial? Pois vai sair outra lista. E nessa outra lista, fala-se que vai ter que cobrar, a cobrança vai ser assim, vai receber um auxílio de 600, vai ter que devolver 2, 1.200, e mais juros e correção monetária. É o projeto que está lá no Congresso. Quem recebeu 2 parcelas de 600 dá 1.200, vai ter que devolver o dobro, R$ 2.400, e com juros e correção monetária de 1 ano e meio, quase 2. É o projeto, vai vir por aí isso aí, prepare-se. Mas eu fico perguntando, e as pessoas que estão em análise? Quando é que vai sair finalmente essa análise? Está entendendo? O presidente Bolsonaro, ele inclusive falou sobre pescadores, falou de pagamentos irregulares do Bolsa Família. Ele disse o seguinte: antes de falar, deixa eu pedir uma coisa importante, porque dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, você vê que a gente vai se envolvendo com o assunto e termina esquecendo, por isso que eu peço, dá esse joinha, esse like, é importante, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver um vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Bem, Bolsa Família com pagamentos irregulares, o presidente inclusive falou, o presidente Bolsonaro afirmou que, disse o seguinte, palavras dele: há um montão de cadastros irregulares no programa Bolsa Família. E ele falou, joga uma rede, como se estivesse pegando peixe, joga uma rede no Bolsa Família e vem um monte de gente, só não vem deputado e senador, afirmou durante uma cerimônia de lançamento do novo sistema de recadastramento de pescadores profissionais e da Rede Pesca Brasil, no Palácio do Planalto. No discurso, o presidente Bolsonaro não citou quais seriam as irregularidades e usou o programa social criado no governo do ex-presidente Lula para citar a reestruturação feita no seguro defeso. Segundo o secretário da Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, o Jorge Seife, cerca de 70% dos beneficiários do seguro recebiam recursos por meio de fraude, o que foi corrigido de acordo com ambos. O programa atende profissionais da pesca durante períodos do ano em que a atividade é proibida por questões de equilíbrio ambiental. Mas já que o presidente falou nisso também, eu fico perguntando, presidente, o senhor tinha prometido o Vale Gás. E aí todo mundo que está no Bolsa Família está esperando. Vai sair nesse mês de setembro o Vale Gás? Temos 2 projetos. Temos esse que o senhor prometeu para pagar agora em setembro. Pagaria um Vale Gás de R$ 120 um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, durante a pandemia. Existe outro projeto que aí já não é com o senhor, é com o Congresso, que era para ter votado o Vale Gás para ajudar todos que estão no CAD único, no cadastro único. Receberiam o Vale Gás e mais uma ajuda em custo de R$ 50 a R$ 100. Ia ser dia 2 de agosto, e não houve essa reunião, adiaram, simplesmente adiaram. E a gente pergunta, por que isso? Por quê? Não tem interesse? Não tem interesse? Mas, em compensação, para você entender, não votaram, adiaram essa votação
sobre esse assunto, sobre a questão do Vale Gás do Cade Único, mas em compensação, simplesmente o Congresso, né, entrou aí, a Câmara, com uma ação contra o INSS para o auxílio-doença. Se você quiser, por exemplo, um auxílio-doença, você vai ter que pagar se você perder a causa. Sabia disso? É um projeto de lei. Eu falei isso em vídeos anteriores, muita gente ficou abismada, mas é a verdade. Pode ficar caro para quem quiser recorrer à justiça contra o INSS para conseguir um benefício por incapacidade, que é quando a pessoa não consegue trabalhar por doença ou acidente. O custo pode ser pelo menos R$ 2.890 para o trabalhador se perder a causa. Sabe por quê? Porque esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora foi enviado ao Senado restringe o acesso à assistência judiciária gratuita, obrigando o segurado a pagar antecipadamente a perícia médica no processo judicial. Se essa pessoa entrar pedindo auxílio-doença e for comprovado, ganhar, tudo bem, o valor é devolvido. Mas se a pessoa perder, não devolve o dinheiro mais, ou seja, o que você pagou antecipado, e ainda vai ter que pagar com os honorários dos advogados. Mas isso foi aprovado, eu já falei isso em vídeos anteriores. Aí se você quiser um auxílio doença e for reprovado, perder a causa, aí você vai pagar 200 de custos iniciais, 200 da perícia, R$200 de custas do recurso, mais 200 das custas finais, vai pagar honorários, que são os pagamentos dos advogados, que é R$ 2.090. Sabe quanto é que vai dar? R$ 2.890. Esse projeto passou na Câmara e agora segue para o Senado. Quer dizer, para aprovar o Vale Gás, não tem tempo, ou está tendo bate-boca, ou adiar para uma nova data. Mas para aprovar um projeto de grego desse, para as pessoas, se perderem uma causa no INSS, vão ter que pagar o governo, aí pode. É brincadeira, né? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Dá a tua opinião. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.